Ok, e aí fantasmáticas, após muitos pedidos por aí ou não, eu tô devendo esse vídeo faz tempo, hein? Depois de homenagear o sumido e o sintético, eu não poderia me esquecer dessa outra força de Curitiba, que é bem óbvio, né? É claro que é o Trieste, maior campeão suburbano da capital. Brincadeiras à parte, grande Curitiba, afinal amo tanto este clube quanto amo minha ex. Opa, pera. Então esse é um vídeo muito especial, aprecie. Em tempos que o Paraná era só mato e muito mais mato, uma piazada meio alemã costumava praticar um esporte coletivo bem estranho onde se conduzia uma esfera de couro com os pés. Era o tal do futebol que havia chegado há pouco tempo em terras tupiniquins. Mais distante dali, em uma outra cidade, outros jovens também praticavam o tal jogo com a bolinha. Não demorou muito para ambos trocarem cartas e marcarem uma partida. Esta que aconteceu em 24 de outubro de 1909. Há bem pouco tempo, né? Na ocasião, os Pés de Curitiba acabaram perdendo por 1-0. Logo depois desse jogo foi oficializada a criação definitiva do clube dessa piazada. Assim surgiu o Curitibano FC. Sim, um nome bem horrível. Na teoria foi o primeiro clube do estado. E no ano seguinte foi feita uma papelada com muita escrita e o clube passou a ser chamado Curitiba Futebol Clube, acertar em cheio dessa vez. No dia 12 de julho veio a revanche sobre a pesada de Ponta, 5-3, digno de uma partida disputada em tempos pré-históricos. Em 1915 foi criado o Campeonato Regional, que hoje conhecemos como Ruralzão, ou seja, o Campeonato Paranaense. 6 times fundaram a competição, contando apenas com times de Curitiba e Paranaguá. Os menos desconhecidos além do Coxa eram o Rio Branco e 2 rivais curitibanos que em um futuro próximo se tornariam um só rival. Bem, o Curitiba estreou empatando com o Rio Branco. O gol do Coxa foi feito pelo incrível Macha Bomba, sendo este o primeiro jogo oficial do clube. Mas no final a taça, ou melhor, o título de campeão, não veio. Triste. O Coxa ganhou uma taça da Aspa em 16, e pouco interessa o que significa Aspa. E dessa competição, o Coxa foi classificado para a decisão do regional no início de 1917. Na ocasião, o clube enfrentou o Britânia e o derrotou por 2-1, conquistando a primeira taça do Ruralzão. Em 13 de outubro de 1917, em amistoso, o adversário era para ser o poderoso Corinthians. Porém, na realidade, era apenas o São Bento de Sorocaba. A partida terminou 2-2. Aí vamos para 1924, que é o ano que, surge um novo rival advindo de uma fusão entre 2 clubes, o Atlético Paranaense, ou como vocês mais gostam, Poodle ou Sintético. E é óbvio que vou aproveitar para citar o primeiro Atletiba da história. Existem 2 versões, uma que não vale e que nem sequer terminou, no caso a versão atleticana da história, que pouco interessa por aqui, não é mesmo? Já a versão oficial do primeiro Atletiba da história terminou com o Coxa vencendo, ou melhor, massacrando o Atlético por 6-3. Ninho simplesmente enfiou 4 gols no rival, grande goleador. Em 28 o clube adquiriu um terreno lá no Alto da Glória para a construção de um estádio, esse que seria inaugurado em 1931 com vitória sobre o América Carioca por 4-2. Hoje esse estádio é conhecido como Pinga... para, isso aí já é baixaria. Hoje esse estádio é só o Couto Pereira. Em 1934, a mais consagrado full tecnologia da época, o rádio, estreia uma narração de uma partida de futebol no estado. Na ocasião, um Atletiba que reuniu muitos ouvintes e que terminou no 1 pra cá e 1 pra lá. É gol! Década de 40. Ei, tu não tá se escuchando de algumas coisas não? Tipo os títulos estaduais do meu gigante verdal, seu e compromisso. Tá bom, mas você calma aí. Até 1940, o clube conquistou 5 vezes o estadual. 1927, 31, 33, 35 e 1939. Em 1941, aconteceram 3 fatores importantes na história deste clube. O primeiro é que o clube estreou sua tão original camisa com 2 faixas horizontais. A segunda foi na final do estadual. Um dirigente do rival Atlético quis ofender o zagueirão do Curitiba Breyer pelo simples fato deste ser alemão e conterrâneo do Führer Hitler. O dirigente disse uma série de coisas, entre elas o termo coxa branca, que era para ser pejorativa. Fala sério, né? O termo foi bem recebido e hoje é o que representa a torcida e o clube. E o terceiro fato, e não menos importante,
é a conquista da fase curitibana do estadual, onde foi a primeira decisão de um Atletiba na história. Na ocasião, o Coxa venceu os 2 jogos, por 3-1 e 1-0, e garantiu a vaga para a decisão do Ruralzão, onde ao massacrar o Jacaré e o Antoninense conquistou seu 7º título estadual. Em 1942, o estadual contou apenas com times de Curitiba, devido a uma treta de clubes de outras regiões com a federação. Então, no Campeonato Curitibano de 1942, e olha só esse regulamento que contou com 3 turnos. Se cada turno tivesse um líder, eles fariam uma final de 3 times. No caso, o Ferroviário venceu os 2 primeiros turnos. Se vencesse o terceiro, logo seria campeão curitibano, digo, estadual, e sem precisar jogar a final. Porém, esqueceram de combinar com o Curitiba, que venceu o último turno, e acabou indo para a decisão contra o Ferroviário, que digamos que foi bem amargo para o rival. O Coxa, comandado em campo pelo lendário Neno, venceu só a primeira partida por 5-1. Na segunda partida, um empate garantiu mais uma taça ao Verdão do Alto da Glória. O clube ainda ganhou os estaduais de 46 e 47. O primeiro confronto contra um time europeu ocorreu em 1949. Poderia ser o Bayern, poderia ser o Real Madrid, mas era apenas o fraco austríaco Rapid Viena. O Curitiba ganhou por 4-0. Em 1950, em mais um estadual, como de costume, o clube chegava a mais uma decisão, e o adversário era o Ferroviário. A partida estava 2-2, quando Renatinho do Curitiba fez o terceiro gol, que porventura garantiria o título ao clube alviverde. Porém, não sei porquê, né? 2 bizarros do Ferroviário arregaçaram a rede, chegaram no juizão, que era meio cego, e falaram que a bola acertou o lado de fora do gol. O Tongão acreditou e anulou o gol legítimo do Curitiba, e também tirou o título da equipe alviverde. O clube chegou a levar o caso nos tribunais, porém não teve sorte, o título ficou com o Ferroviário. Mas no ano seguinte o Curitiba se vingou e logo conquistou de maneira justa o estadual em cima do Ferroviário, com o Neno marcando nos minutos finais. O Curitiba ainda conquistaria nos anos 50 mais 4 títulos estaduais, o que de fato tornou o clube em melhor time do estado. Já nos anos 60 o clube estrearia na Taça Brasil jogando um mata-mata contra outra equipe sulista, o Grêmio. Primeira partida, empate. Segunda partida, empate. Partida extra, mais um empate. Meu Deus, haja empate. Para desempatar o confronto, foi decidido na sorte, ou seja, no maldito cara ou coroa. Quem avançou foram os gremistas. O clube amargou alguns anos sem ganhar o estadual, em 1968, mas antes, no estadual de 1967, o Curitiba não ganhou nada, tá? Mas vale lembrar um fato num tanto curioso. O Atlético nessa edição foi o pior clube da competição e terminou na última posição, logo seria rebaixado para a segunda divisão do estadual. Porém, como já citei também no próprio vídeo lá do Atlético, graças aos rivais, entre eles o Curitiba, se reuniram e pediram à federação para não rebaixar o clube. O Atlético foi salvo de um vexame histórico, afinal, também parece que o Atlético era um clube bem querido. Mas isso não deixa de ser um vexame para os baixaria, já que ser ajudado pelos rivais... Aí em 68 houve Atletiba na final, e o Verdão do Alto da Glória conquistou a taça mais uma vez. Encerrando os anos 60, vale lembrar que o Curitiba disputou alguns amistosos bem aleatórios e históricos. No caso, já chegou até jogar com o Brasilzão em 67, além de jogar também contra as seleções da Hungria e Bulgária, onde a equipe coxa branca venceu, além das excursões na Europa que o clube fez, onde conseguiu derrotar Valência e o Atlético de Madrid. Esse mesmo clube que hoje você vê na Champions, um dia já jogou contra o Curitiba. Em 1971, o clube só começa vencendo a seleção da França por 2-1 em amistoso. De 71 a 1976, quem mandou no campeonato foi o Curitiba, ou seja, 6 vezes consecutivas o clube foi campeão estadual. Ainda em 1978 e 1979, o clube ainda venceria o Atlético e o Colorado nas respectivas finais, garantindo mais 2 taças para a sala. Em 1973, ganhou a competição nacional Torneio do Povo, derrotando times como Flamengo e Corinthians apenas. Com um elenco recheado de craques e muito forte dentro de campo, o Curitiba por 2 vezes consecutivas, em 79 e 1980, na Copa do Brasil, vulgo Brasileirão da época, o clube chegou até as semifinais. Não vou citar a campanha porque naquela época o campeonato era todo bagunçado e quase uma várzea disfarçada de futebol profissional. Nos anos 80 foram apenas 2 estaduais conquistados, 86 e 89, mas foi em 1985 que o clube conquistou sua taça mais importante, que é a Taça Ouro, ou melhor, o Campeonato Brasileiro. A primeira fase daquele campeonato foi dividida em grupos com 10 times. O Curitiba caiu no grupo A, um grupinho da morte com vários campeões nacionais.
E olha só a bagunça, o Coritiba só enfrentaria os clubes do grupo B, e de início o clube sofreu. No primeiro turno o clube conquistou apenas 7 pontos com vitórias em cima de São Paulo e Cruzeiro. Logo, por causa dos maus resultados seguidos, a diretoria optou pela troca de treinador, sendo Enio Andrade o escolhido para o cargo. Porém, de início, o clube com ele só conseguiu vencer o Náutico. O clube perdeu os outros 4 jogos restantes do primeiro turno. No retorno, o clube melhorou, mas teve aquela dose de sofrimento. O clube venceu novamente São Paulo e Cruzeiro, derrotou Goiás e Flamengo fora de casa. E ainda com direito a exorcismo do Couto Pereiro antes do jogo decisivo contra o Santos, onde a equipe alviverde acabou vencendo, o que foi um ótimo resultado. Afinal, por incrível que pareça, o clube terminou na liderança do retorno com 12 pontos. E avançou por este feito, deixando clubes como Fluminense, Foguinho e Grêmio, que ficaram à frente do Coxa na classificação geral, de fora. Na segunda fase, mais um grupo, agora com apenas 4 clubes. Dentre eles, o Coringa era o mais forte. O Coxa chegou a derrotar o Corinthians no primeiro jogo por 1-0. No final, o Coritiba somou 8 pontos e terminou na liderança, avançando às semifinais do torneio. O Atlético Mineiro era o adversário. 1-0 em casa e um empate segurado na base da raça no jogo da volta fizeram o Coritiba chegar à final, sendo essa uma das finais mais improváveis da história do campeonato. De um lado, o nosso Coritiba representando o Paraná, do outro, o Bangu representando o Rio de Janeiro. A final foi decidida em partida única, justamente no Maracanã. Mais de 90 mil pessoas lotaram o estádio na final. O time do Coritiba entrou focado no jogo e logo de falta, Índio marcou. Mas depois o Bangu acabou empatando, e o resultado prosseguiu até o fim da partida. Nos pênaltis, a parte mais tensa e dramática da decisão, o Coritiba não amargou e nem sequer tremeu, afinal converteu todas as penalidades e saiu vencedor do confronto com a taça em mãos. Um feito histórico, com muita festa em Curitiba, orgulhando e representando bem o estado com a primeira conquista do torneio, garantindo assim uma vaga na Libertadores do ano seguinte. Porém, na Liberta o clube não foi muito bem e logo foi eliminado na primeira fase. Os anos 90 foram anos sombrios e de muitas crises para o Coritiba. O clube teve um enorme declínio, a começar por 1989, onde o clube, por se recusar a enfrentar o Santos em Juiz de Fora, fora rebaixado do Brasileirão pela justíssima CBF como punição. O Coritiba não fez uma boa campanha nesse campeonato. Na Série B em 1990, o clube figura entre os piores times da competição. E no mesmo ano vê mais um rival surgir, o Paraná Clube, que logo dominaria o estadual. E o Coxa seguiria numa seca grande até conseguir conquistar outro estadual novamente. Isso ocorreu no ano de 1999. O mundo acabaria, mas o Coxa não deixaria acabar, sem ao menos terminar como campeão. Após 3 jogos finais contra o Paraná Clube, o clube se sagrou campeão e quebrou o jejum. Anos 2000, enfim, era da modernidade. Será que vai ser um século de conquistas para este gigante da terra do Pinhão? O Coxa não conseguiu repetir a conquista do estadual em 2000, e na bagunçada Copa João Falange, o clube terminou entre os 3 piores do módulo azul. E bem, não vale a pena citar nada aqui, né? Em 2003, o Coritiba começa o ano conquistando o estadual de forma invicta, o que trouxe moral ao gigante do Alto da Glória para o Brasileirão de 2003, que estava estreando o formato de pontos corridos. O Coxa teve um início ruim no campeonato, conquistando apenas 1 ponto nos 4 primeiros jogos, mas depois melhorou e vencendo muitos jogos. O time terminou com 21 vitórias no campeonato, destaca para 5-0 em cima do Flamengo e 3-0 no Fluminense. Embora, como de costume, o clube teve muitas derrotas. Mas isso não importa, afinal o clube terminou entre os 5 melhores dos 24 times do campeonato, e logo conquistou uma vaga para a Libertadores do ano seguinte. A Libertadores de 2004 foi uma competição um tanto interessante, onde a zebra pintou, e afinal contou com o Coritiba entre os participantes. Aquela equipe do Coxa tinha no elenco jogadores como Fernando Praz, Miranda, Marcel, Tuta, Aristizábal, Roberto Brum, entre outros. A equipe caiu no grupo 9 e o Coritiba fez uma fraca campanha na competição novamente, terminando em terceiro com 8 pontos, conquistando 2 vitórias, uma em cima do Sport Peruana e a outra em cima do Rosário Central. E depois disso o Coritiba nunca mais foi visto em uma Libertadores, já se fazem 19 anos. Dali pra frente o Coxa ganhou mais alguns estaduais, caiu para segundo ano 2 vezes, incluindo o pior rebaixamento da equipe, que aconteceu justo no centenário, e terminou da pior forma possível. O clube conseguiu se reerguer jogando longe de casa na cidade de Joinville e conquistando a Série B em 2010. No ano seguinte o clube viria a alcançar um recorde histórico e se destacar mundialmente como um dos clubes com mais vitórias consecutivas no futebol na história.
Durante o primeiro semestre de 2011, o Coxa conquistou 24 vitórias seguidas em jogos oficiais. A última vitória foi o histórico 6-0 em cima do Palmeiras pela Copa do Brasil, que fez o clube quebrar o recorde. De início, o Guinness não reconheceu, afirmando que outros clubes tinham números melhores, porém o Coritiba insistiu e tratou de pesquisar, e conseguiu provar ainda que esses clubes tinham falcatruas em seus números. Demorou um pouco, mas o clube foi reconhecido pelo Guinness como o clube com mais vitórias consecutivas na história. Porém, em 2015 foi feita uma nova pesquisa e descobriram que o Ajax tinha conquistado 25 vitórias consecutivas, e aí o Coxa acabou perdendo o recorde, mas está entre os clubes com mais vitórias na história, sendo o terceiro na lista do Guinness. As vitórias foram conquistadas no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil. Tá certo que o clube derrotou muitas equipes fracas, isso é um fato, mas e daí? Jogo é jogo, e se tá valendo, logo vale, independente do nível dos adversários. E só para lembrar, o atual recordista é um clube galês. Entre 2011 e 2012, o clube acabou amargando 2 vices na Copa do Brasil. Em 2011 foi bem injusto, já que o clube perdeu por causa da maldita regra do gol fora. Depois disso, o clube nunca mais em nenhuma competição nacional fez uma boa campanha. Sempre que está na Série A, é briga para não cair. Briga que foi perdida 2 vezes nos últimos anos, e que de fato pode acontecer mais uma vez. Fora isso, de ponto positivo são apenas as conquistas estaduais do clube, que ainda é o maior campeão do estadual com 39 taças. E outro fato é que o clube ainda é o mais vitorioso do Atletiba, com 136 vitórias no geral. E para finalizar, eu não poderia deixar de fora os maiores jogadores do clube. Jairo é o atual recordista em jogos, com 410 partidas disputadas. Duílio é o artilheiro com 202 gols oficiais. Outros nomes que fizeram história no clube são Machabomba, Fritz, Ninho, Pisato, Staco, Neno, Breyer, o alemão, Fedato, Tonico, Dirceu Krieger, Nilo, Dirceu, Cláudio Marques, Zé Roberto, Aladim, Índio, Tostão, Lela, Rafael, Pachequinho, Alex, Tcheco, Pereira, Vanderlei e Wilson, dentre outros atletas não citados. Menção honrosa ao Keyson, o sumido que em 2008 chegou a fazer 41 gols pela equipe na temporada.